Aleluia, Deus, nós te adoramos. Amém. É maravilhoso estar aqui, encontrar pessoas presencialmente aqui. Os últimos cultos que nós tivemos foi somente online, somente transmissão, e não tinha esse barulho, essa glorificação, essa adoração que aquece aos nossos corações. Isso faz muita falta. Um culto presencial, a adoração conjunta, congregar juntos, celebrar juntos, anima não somente aos nossos corações, mas também ao coração de Deus. Deus, Ele vê a gente com carinho. Deus, Ele ama essa adoração que nós damos a Ele. Aleluia. Estamos dando continuidade à nossa série de mensagens, que o tema geral da série está aqui atrás, SOS, a espera de um livramento. E hoje nós iremos falar sobre um tema específico, em apuros. É o tema da mensagem que será ministrada esta noite. Peço para os irmãos abrirem suas Bíblias em Daniel, capítulo 6, versículo 21 e 22. Daniel, profeta Daniel, capítulo 6, o versículo 21 e 22. Nos diz o seguinte: Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Feche os seus olhos por um instante e ouça a minha oração. Senhor Deus, nós te adoramos e neste momento nós estamos aqui para ficarmos concentrados na tua palavra, Senhor. Ó Pai amado, que o nosso foco seja mantido na tua palavra e o teu Espírito Santo fale ao coração de cada um aqui. Eu creio que o Senhor irá falar comigo e com cada um que nos ouve. Amém, ó Deus. Pode se assentar. Você que está em casa pode se acomodar no seu sofá, na sua cama, aí onde você está nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. Só vou ligar o meu cronômetro aqui. Tem um cronômetro lá atrás, mas eu me perco, eu não enxergo. Então, tá o cronômetro aqui para mim não perder o tempo. Em apuros é o tema da mensagem. Quem nunca ouviu falar de Daniel na cova dos leões? É uma mensagem bastante conhecida. Geralmente quando a gente está pequenininho, a tia da igreja lê pra gente, os nossos pais lê pra gente. Todo mundo é familiarizado com a história de Daniel na cova dos leões. Daniel na cova dos leões está lá no capítulo 6. Mas fazendo a retrospectiva um pouquinho, lá no capítulo 1, nós encontramos um Daniel aflito. Um Daniel que foi levado, exilado para a Babilônia. Ele saiu de Judá e foi para a Babilônia exilado. Mas, aqui no capítulo 6, agora este mesmo Daniel, ele é colocado, se você ler o versículo 1 e 2, como príncipe acima de 120 presidentes. O que acontecia? Vamos nos capitular aqui. O rei Dário, que era o rei da Babilônia na época do capítulo 6 de Daniel, ele olha a extensão do seu reino e ele tem medo em ter prejuízos na arrecadação dos impostos. Ele temia ter prejuízos. O que ele faz? Ele escolhe 120 presidentes para administrar ali a região, o reinado dele. Coloca 120 presidentes. E sobre esses 120 presidentes, ele escolhe 3 príncipes, ao qual Daniel fazia parte. Está lá, Daniel 6, capítulo 2. Daniel é instituído príncipe que estava acima daqueles 120 presidentes. Daniel e mais 2 era príncipe. Quem disse que cristão não se envolve com política? Olha aí, Daniel governando aí. Daniel era príncipe, estava acima dos presidentes lá. Só acima dele tinha o rei, mas lá estava Daniel governando. Daniel era um profeta político. Então nós vimos no capítulo 6, o Daniel, que era um estrangeiro exilado. Lá no capítulo 1, ele foi tirado da sua pátria, mas ele vence todos os obstáculos da vida e se torna governante de uma nação que não é sua. Estava lá Daniel, poderoso lá, ele e mais 2, os 3 lá governando. Ele estava lá poderoso. Mas lembra que para chegar até aqui no capítulo 6, Daniel viveu o capítulo 1, viveu o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4,
capítulo 5. Não foi de uma hora para outra, no estalar de dedos, que Daniel chegou a essa posição que ele estava. Ele passou por muitas coisas até chegar ali. Mas ali estava ele, sendo exaltado. Daniel recebeu uma grande exaltação, mas ele não estava sozinho. À sua direita, ele olhava, tinha um outro príncipe que ocupava o mesmo cargo que ele. Ele olhava para a sua esquerda, também tinha um outro príncipe junto com ele que ocupava o mesmo cargo que Daniel. Enquanto ocupamos lugares que outras pessoas também ocupam, nós quase não temos problema em nossa vida. Quando você ocupa um lugar onde outras pessoas também ocupam aquele cargo, você quase não vai ter problema. Mas acontece que Daniel 6:3 fala que dentro de Daniel habita um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre o reino. Olha só, Daniel ocupava o mesmo cargo, a mesma posição que outras duas pessoas. Mas Daniel não era igual àquelas duas pessoas. Dentro de Daniel habitava o espírito excelente de Deus. Quem tem o Espírito Santo se destaca, dá um passo à frente. Ele começa a sobressair diante das outras pessoas. Começa a se sobressair tanto que o rei gostava muito de Daniel, o rei Dário, já estava pensando em colocar ele acima de todos. Estava pensando em colocar Daniel acima de todos os outros. O Espírito excelente que habita em mim, que habita em você, é o mesmo Espírito que habitava em Daniel. Ele não nos deixa parado numa posição ao qual nós alcançamos, ao qual nós chegamos. Nós sempre somos impulsionados para frente, pois esse Espírito excelente faz com que nós nos sobressaiamos das outras pessoas. Mas aí que as coisas começam a dar errado. A vida começa a complicar quando nós começamos a sobressair. Os outros presidentes e os outros príncipes olhavam para Daniel. Olha só como Daniel anda. Olha o jeito que Daniel está andando. Olha só como Daniel fala. Ele não fala como as outras pessoas. Olha só como Daniel se veste. Olha o caráter de Daniel. Olha só, Daniel não come as mesmas coisas que nós comemos. Então, começa aí a inveja. Outras pessoas começam a ver Daniel que está sobressaindo e começam a desejar o mal de Daniel. E o que esses invejosos fizeram? Eles montam uma reunião, fazem uma reunião, juntam lá os presidentes, os príncipes, faz uma reunião e fala: temos que parar Daniel. Temos que parar Daniel, ele está sobressaindo, daqui a pouco ele vai mandar em todos nós. Temos que parar Daniel. Olha só, ele tem se destacado em nosso meio. Então, eles começam a procurar. Já sei, vamos procurar na vida de Daniel. Vamos vasculhar na vida dele que ele vai ter algum podre, ele vai ter alguma coisa de errado. Ele é político? Qual político que não tem alguma coisa de errado? Qual político não é corrupto? Então vamos pesquisar. Será que Daniel, ele está lá na operação Lava Cavalo? Será que Daniel está lá? Não, Daniel não está nessa operação. Aí um outro presidente fala: olha lá, no escândalo do dinheiro na túnica. Daniel, será que não está envolvido nesse escândalo do dinheiro na túnica? Não, Daniel também não estava envolvido no escândalo do dinheiro na túnica. Será que Daniel não recebeu dinheiro por fora? Será que Daniel não se encontra na lista do carroção? É o mensalão? A lista do carroção, será que ele não se encontra lá? Olha na lista, Daniel não está nessa lista. Daniel tem um caráter ilibado. Daniel, ele tem uma postura ao qual causa inveja em muitos. Daniel se destacava. Daniel era um político limpo. Daniel era ficha limpa lá. Procuraram e nada encontraram. Será que nós temos sido assim? Será que a nossa ficha está limpa também? Tem gente que às vezes, alguém pega o celular da mão, o celular está desbloqueado, a pessoa já fica desesperada. Nossa, e se olhar minhas conversas? E se olhar minhas fotos? Cuidado, irmãos. Nós, como cristãos, temos que tomar o exemplo de Daniel e ter um caráter também ilibado. Então, o que eles decidem fazer? Não achou nada para acusar Daniel. Já sei. Vamos olhar nas leis do Deus de Daniel. Ele tem que ter algum problema, tem que ter algum defeito. Não é possível, ele não é tão perfeito assim. Então, eles procuram na lei de Daniel e eles acham um defeito.
Daniel tem um defeito. Daniel tem um problema. Daniel ora 3 vezes ao dia. Daniel, ele tem um defeito. Daniel tem um problema. Ele ora 3 vezes ao dia. Olha que defeito bom, não é? Queríamos nós termos este defeito. Orar 3 vezes ao dia. Então eles acham esse defeito em Daniel. E vai lá, todos até o rei Dário. E chegam lá. Ó amado rei Dário, viemos aqui fazer uma homenagem para ti. Nós nos reunimos na Câmara da Babilônia, aqui na Assembleia Legislativa, nos reunimos e decidimos fazer uma homenagem para ti. O Senhor que é poderoso, o Senhor que é benevolente, o Senhor que é maravilhoso, rei Dário. Nós fizemos um edito real, lá pela lei dos medos e dos persas, lá não pode ser revogado. Nós fizemos esse edito real para que nenhum homem, no período de 30 dias, peça nada para nenhum Deus e nem para outro homem. Não pode mais orar, só peça somente ao Senhor, rei Dário, pois o Senhor merece essa honra, o Senhor merece esta homenagem. E se alguém, nesse período de 30 dias, for contra esse edito real, então que seja lançado nas covas dos leões para aprender que não existe um rei mais poderoso que o rei Dário. Falar assim para o rei. O que acontece? O ego do rei Dário infla. Ele começa a ficar cheio. Ele sente aqueles elogios, começa a inflar o ego dele. Cuidado com os elogios, cuidado com o que falam para vocês. Você fala para vocês, nossa, como a sua barba tá bonita. Não deixe o seu ego ser inflado. Eu tenho ouvido isso da minha mãe. Mãe, eu te amo. Tá lá em casa me assistindo. Mas não permita que o seu ego seja inflado a ponto de você tomar uma atitude precipitada. E o rei Dário, todo inflado lá, eu sou poderoso, eu sou bom. Pega, assina aquele edito, assina aquele decreto, marca com selo real, pronto, tá feito, obrigado pela homenagem. Agora no período de 30 dias, ninguém mais vai poder pedir nada para nenhum Deus e nem para nenhum homem, a não ser para mim. Valeu pela homenagem. Olha só, rei Dário assinou um decreto. Algo que era um direito, pedir coisas para outros deuses, para outras pessoas, que era um direito, agora se torna crime por causa de um decreto que foi assinado precipitadamente, digamos. Algo que era um direito, agora passou a ser um crime. Quando Daniel soube daquele decreto, ele pensou, eu vou morrer. Eu estou em apuros. Olha só. Daniel estava correndo risco, estava em apuros. Mas a afronta do inferno não desestabiliza cristão. Amém, irmãos? A afronta do inferno não desestabiliza cristãos. O que o Daniel faz? Ele vai para casa, porque ele fala, eu sei no Deus ao qual eu tenho crido. Eu confio neste Deus. Cuidado com as estratégias do inimigo. Você não percebe que as afrontas do inferno, elas vêm para tentarem te desestabilizar? Oxe, mas são só 30 dias. São somente 30 dias. O que aconteceria com Daniel se ele realmente seguisse esse decreto? Nós sabemos que ele não vai seguir esse decreto. Mas vamos imaginar por um momento. Se ele segue esse decreto, ele muda as suas atitudes, ele ia começar a perder o brilho dele. Ele ia começar, aos poucos, a se tornar igual todo mundo era ali. Ele começa a perder o brilho. Aí todo mundo fala a palavra de baixo calão ao redor de Daniel. Não tem problema nenhum. Ele também começa a usar a palavra de baixo calão. Olha o testemunho. Mas 30 dias não faz nada. Estão ali no bar tomando uma cervejinha. Vamos junto, já que não pode orar, não pode... Vamos junto. É uma cervejinha só, tá todo mundo tomando uma cervejinha. Olha o testemunho.
Todo mundo tem mentido para conseguir algo a mais na vida, para conseguir ser promovido no trabalho. O que custa falar uma mentirinha? Eu não posso orar 30 dias sem Deus? Olha o testemunho. No início eram 30 dias, mas quem disse que esses 30 dias não poderiam vir se aumentando, se tornar 2 meses, 3 meses, até que Daniel perderia totalmente a comunhão com o Deus vivo dele? E o testemunho dele ficaria onde? A proposta é 30 dias sem orar. 30 dias sem orar. Tem algo fantástico na oração, irmãos. A oração, você não precisa falar alto para estar orando, precisa? Quem aqui nunca se trancou no banheiro? Vamos dar essa ideia para Daniel. Daniel, vai para o banheiro, se tranca lá e ora. Debaixo do chuveiro. Você chora lá, você ora, ninguém vai ver. Ora no banheiro, ora no chuveiro, chora. Outra ideia para Daniel. Por que Daniel não ora na mente? Alguém aqui já orou na mente? É claro, né, irmãos? Às vezes você está na moto, na fila do supermercado, está lá falando com Deus, conversando com Deus na sua mente. É maravilhosa a oração, pois a oração, ninguém precisa saber que você está orando. Você pode orar na sua mente, você pode orar no seu quarto com a porta trancada, no banheiro, debaixo do chuveiro. Olha que ideia maravilhosa para Daniel. Mas Daniel não fez isso. Daniel, ele não foi para a cova dos leões porque ele orava. Não. Daniel não foi para a cova dos leões porque orava. Então por que Daniel foi parar na cova dos leões? Por que ele entrou neste apuro? Daniel 6:10 nos diz: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se colocava de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, era costume dele orar com a janela aberta. Eu oro com a janela aberta e ninguém vai mudar este meu costume. Eu oro de mãos levantadas, eu oro em voz alta. E não vai ser um decreto que vai mudar este meu costume, esta minha comunhão com Deus, este meu jeito de falar com Deus que é meu. Eu não vou me amoldar a este mundo para agradar a outras pessoas. A postura de um crente, a postura de um cristão não se altera por um decreto que alguém assina, não. A postura de um cristão é definida pelas convicções que ele tem, e essas convicções não podem ser abaladas. As nossas convicções não são abaladas por causa de um decreto que foi assinado. Nós não precisamos mudar o nosso jeito, a nossa comunhão, o nosso contato com Deus, por causa de um decreto que foi assinado. Daniel vai para a cova dos leões, sabe por quê? Porque ele decidiu: ninguém vai mudar os meus hábitos, ninguém vai mudar os meus costumes. Eu vou perder a minha vida, mas não perco o que tenho de mais precioso. Eu não perco a comunhão que eu tenho com Deus. Aleluia, Deus. Tem gente que basta aparecer uma crush nova na vida que já começa a mudar os seus costumes, os seus hábitos. Tem pessoas que basta aparecer, que nem a minha sobrinha diz, um boy magia, já muda os seus hábitos, muda os seus costumes para agradar aquela pessoa. Tem gente que basta ser promovido no emprego, que muda as suas atitudes perante o reino de Deus. Tem gente que basta começar a estudar, que já se sente muito cansado para congregar. Afinal de contas, eu estou estudando muito. Cuidado com seus costumes, irmãos. Não permita que nada venha mudar as suas convicções no Deus vivo. Não permita que a sua comunhão seja abaixada por causa de uma mudança que você terá que fazer. Não se permita mudar. Mudar para melhor, amém. Vai começar a orar mais, Daniel orava 3, vai começar a orar 6, amém. Mas parar de orar, não. Isso não é escolha de um cristão. Cristão nem tem essa opção. É comunhão com Deus ou nada.
Este é um verdadeiro cristão. Entenda que eu não estou falando de você deixar de trabalhar, deixar de estudar. Não estou falando isso. Deixar de procurar um emprego melhor, deixar de ser promovido no emprego, não, eu não estou falando isso. Eu só estou dizendo, não permita com que as outras coisas ao seu redor modifique a maneira pela qual você tem congregado, pela qual você tem adorado a Deus, ao qual você tem entregado o seu melhor a Deus. Como que está o seu ministério? Como que está a sua vida pessoal com Deus, a sua oração diária? Como que está a sua comunhão com o próximo? Não permita que coisas abalem o seu ministério, abalem o dom que Deus te deu. O dom dado por Deus é seu, para você ser inspiração na vida de outras pessoas. Se eu não for inspiração através do dom que Deus me deu, por que eu vou viver? O objetivo desta vida é ganhar a vida eterna e levar o máximo de pessoas junto. É juntos irmos para o reino de Deus, adorar a Deus e ter a presença dEle. Se este não é mais o seu objetivo, será que você já não caiu no decreto do rei Dário? Nossa, mas Daniel não. Daniel é firme, Daniel é contundente, Daniel tem postura. Eu vou perder o meu emprego, eu vou perder a minha posição, tudo que eu conquistei até aqui, eu posso até mesmo perder a minha vida na cova dos leões, mas eu não perco o tempo que eu tenho para Deus, eu não perco os meus compromissos com o Pai, eu não vou me amoldar para que os outros me aceitem. Romanos 12:2 nos diz: não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer saber o que é melhor para a tua vida? Não muda os seus bons hábitos. Haja de maneira leal. Experimente a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Aleluia, Deus. Não faça concessões que prejudiquem a sua relação com Deus. Não tente agradar a homens. Mais vale agradar, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Os invejosos foram até o rei e falaram: olha só, Daniel está orando. Tem uma pessoa que está orando, falaram para o rei. Uma pessoa que não está seguindo o seu decreto. Quem que é essa pessoa? Daniel. Quando falaram que era Daniel, o rei amava Daniel. O rei se entristeceu. O rei ficou triste. Daniel? Eita, e agora? O rei tenta de tudo para livrar Daniel da cova dos leões. Você pode ler na sua Bíblia aqui, depois leia essa história completa, que o rei tenta de tudo para livrar Daniel da cova dos leões, mas ele não pode. O decreto que os presidentes levaram para ele assinar era um decreto dos medos e dos persas, que não podia ser revogado. Lei nenhuma, decreto nenhum que ele lançasse poderia revogar aquele decreto que ele já havia assinado. É como se o Supremo Tribunal Federal tivesse lançado um decreto que ninguém poderia tirar esse decreto. Ele tenta, porque ele gostava de Daniel. Mas ele não consegue fazer nada. Ele vai até o pôr do sol tentando livrar Daniel da cova dos leões, mas ele não consegue. Toda ajuda humana é limitada. E quando o homem não pode fazer mais nada, aí é Deus quem começa a agir. Você está em apuros? Pessoas têm tentado te ajudar, mas não têm dado conta? Quando os homens não puderem fazer mais nada para você, é Deus quem vai começar a agir na sua vida. Aleluia. Então eles pegaram uma pedra, Daniel foi para a cova. Daniel é levado até a cova. O rei triste, mas fazer o que? Leva Daniel para a cova. E na boca da cova é colocada uma pedra. Aquela pedra é selada. E que bom que foi colocada uma pedra ali. Pois você acha que o cristão, só porque é cristão, não vai ter medo, não vai querer fugir? Pelo contrário, se você tiver chance, você vai fugir. Você acha que Daniel não estava com medo de ir para a cova dos leões? Daniel tinha sim medo de ir para a cova dos leões. Afinal de contas, eram leões. Eu uma vez, em uma vistoria,
eu estava fazendo vistoria. Toda vistoria, geralmente, eu trabalho no combate à dengue na prefeitura. Toda vistoria, geralmente, tem um cachorro que odeia o agente de controle de vetores, que é a minha função. O cachorro que late, late, late. Em uma certa vistoria, em uma fábrica, tinha um desses cachorros, um pitbull, cujo nome era Mel. Eu até sabia o nome do cachorro, que sempre latia e odiava a gente. Nisso de boa, falaram, pode entrar, a gente entrou, colocou a Kombi lá, foi indo, tava eu mais à frente, a Érica próxima de mim, o Luriel devagarzinho lá na Kombi ainda. De repente eu olho, o portão estava aberto. Aquele pitbull enorme começa a correr pra cima de mim. Você acha que eu não tive medo? Lógico que tive medo. Eu dou um grito inspirado pelo Espírito Santo, Mel, para! Que era o nome do cachorro. Ela parou. Oh, glória! Eu tremendo de medo. Ela toda arrepiada, toda ouriçada, doida pra me morder. Eu olhei pra ela e falei com autoridade, Mel. A Mel me cheirou e recuou. Eu fui devagarzinho, fugindo dela. Não tinha uma pedra? Então eu fui indo devagarzinho. Fui andando, fugindo da Mel, olhando pra ela. A Érica já estava na Kombi há muito tempo. A Érica deve estar me assistindo. Abraço, Érica, se você está me assistindo. E voltei pra Kombi tremendo. A perna tremia, eu estava morrendo de medo. Imagina, Daniel, se um pitbull te dá medo, imagina vários leões. Leões famintos ainda por sinal, que os leões eram próprios para isso, naquela época. Para devorarem as pessoas que não cumpriam as leis. Mas, mesmo assim, Daniel vai para a cova com medo e tudo. O rei Dário fica triste, sela lá com a pedra. Daniel não pode fugir, pois naquela situação, Daniel não iria sair fugido como um rato. Muito pelo contrário, Daniel seria exaltado e o nome do Deus vivo dele seria glorificado. Amém? Amém, ó Deus. Daniel não pôde fugir, estava lá com a pedra. O rei Dário triste lá no seu palácio, não quis comer, não quis beber, dispensou os músicos, pois ele estava triste e mandou um homem de Deus para a cova dos leões. O homem de Deus estava em apuros. Oh, e agora? Quem poderá me defender? Talvez você possa pensar. Mas Deus envia um anjo que fecha a boca dos leões. Aleluia! O rei Dário não sabia disso. Volta para a cova dos leões triste. A palavra de Deus nos diz que ele volta triste e fala, tristemente o rei Dário fala, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Dário ainda não sabia. Mas em breve haveria som naquela cova. Em breve a voz de Daniel iria ecoar naquela cova. Que foi a leitura inicial que nós fizemos. A leitura inicial que diz: ó rei Dário, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano algum. Aleluia! Deus livrou Daniel daquela cova. Deus livrou Daniel. Mas uma coisa interessante que nós vemos aqui, quando Daniel saiu da cova, Dário falou, tira a pedra, tragam Daniel para fora. Daniel saiu tremendo da cova? Não. Daniel, ele saiu arranhado, saiu mancando lá da cova. Daniel lá todo machucado, mancando, lutou com o leão a noite toda, mas venceu? Não. Daniel desenvolveu a fobia a felinos por causa dos leões? Não. Síndrome do pânico? Daniel por acaso saiu traumatizado daquela situação a qual ele enfrentava? Não. A palavra de Deus nos diz em Daniel 6:23, e nele não se achou dano algum, pois crera no seu Deus. Daniel saiu intacto daquela situação. Daniel foi livrado intacto. Ele estava em apuros, mas do apuro ele foi tirado intacto. Mente sã, foi tirado completamente sem nenhum arranhão. E nós que passamos pela Covid, muitas vezes nos trancamos, nos amedrontamos. Meus irmãos, esse vírus não é maior do que o nosso Deus. Esse vírus não é maior para te causar medo a ponto de você deixar de viver. Eu não estou falando para você ser imprudente, não. O vírus está aí, o vírus mata, o vírus é real. Eu tive parentes meus que foram entubados, que quase morreram no hospital. Conheço pessoas que morreram. O vírus existe, o vírus é sério, o vírus é grave.
não seja imprudente, mas deixar de viver, começar a desenvolver síndrome do pânico porque não pode sair de casa, começar a desenvolver traumas, ficar traumatizado. Será que o seu Deus é o Deus vivo de Daniel? O meu Deus é o Deus vivo de Daniel. Seja prudente, mas viva confiando no Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Deus. Uma coisa interessante, Provérbios 18:8 nos diz: o justo é libertado da angústia e o ímpio fica no seu lugar. Esse provérbio nunca foi tão real aqui na história de Daniel. O rei tirou Daniel de lá e o que fez? Sabe aqueles homens que acusaram a Daniel? Foram levados para a cova dos leões no lugar de Daniel. Deus livra o ímpio. Deus, ele livra o ímpio e coloca. Deus livra o justo. Opa, só para ver se os irmãos estão atentos. Olha só. Deus, ele liberta, ele livra os justos da angústia. E o ímpio, o que faz? O ímpio é colocado no seu lugar. Aqueles que acusavam Daniel foram parar lá na cova dos leões. E a palavra de Deus nos diz que eles nem chegaram até o fundo, todos eles, as suas mulheres, os seus filhos, todos eles foram levados para a cova dos leões. Entrar na cova com o anjo do lado é uma coisa, mas agora entrar na cova sozinho, a palavra de Deus nos diz que nem chegaram até o fundo da cova e foram triturados, os seus ossos foram esmagados, eles foram moídos. Os leões, então eram vários leões, pois era muita gente ali, devorou a todos eles. Daniel saiu intacto. Amém. Quando mantemos a nossa fé e honramos a Deus através de nossas decisões e confiamos nele, a ponto de não mudar as nossas convicções e o nosso caráter, Deus nos honra. Não somente nos honra, como o nome do Deus vivo de Daniel e o nosso Deus vivo também é glorificado. Lá em Daniel 6, para terminarmos, 26 e 27, nos diz: o rei Dário agora era um novo convertido. Olha só, novo convertido, todo empolgado lá. Mandou todo mundo que acusou Daniel para a cova dos leões. Imediatamente ele falou: vou escrever um novo decreto. Todo mundo que acusava já está morto mesmo. Mandei para a cova, foram todos mortos aqueles que acusavam Daniel. Então, da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e ele salva e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Deus livrou Daniel do poder dos leões. Nisso converteu o rei Dário, que lançou esse decreto para que o nome do Deus vivo fosse glorificado. Deus tem sido glorificado através da sua vida? Deus tem sido glorificado através das suas promoções? Você tem honrado os compromissos que você tem com Deus? Se sim, glória a Deus por isso. Aleluia. Quem olhar para a tua vida vai ter que dar glórias a Deus, pois a nossa vida tem que ser igual à vida de Daniel. Eu creio nisso. Nós temos que ter atitudes assim como Daniel teve. Vamos ficar de pé, por gentileza? Ai, grande história essa, irmãos. História maravilhosa de um livramento, de um homem de Deus que estava em apuros e foi liberto, foi livrado. Glória a Deus por isso. Eu quero te dizer uma coisa essa noite, irmãos. Você está proibido de desistir. Você está proibido de abrir mão da sua comunhão com Deus. Não sou eu que estou proibindo você. É o Espírito Santo. Proíbe você de desistir. Não desista. Você está com medo, está passando por dificuldades. Não desista. Há quanto tempo que você não fala mais em línguas estranhas? Há quanto tempo nós não somos mais cheios do Espírito Santo de Deus? Quando Deus manda uma palavra dessa, a palavra não é somente para a igreja. A palavra é para o pregador também.
Quantas vezes você tem orado por dia? Como está a sua comunhão com Deus? Você tem confiado que Ele ainda livra, que Ele ainda liberta, que Ele ainda cura os enfermos que estão no hospital, entubados? Você ainda crê nisso? Ou você tem se esfriado? Você tem perdido o prazer de entregar o louvor a Deus? Será que nós não temos perdido o prazer de congregar? Será que nós não temos caído na cilada do inimigo, tentando desestabilizar as nossas vidas? Confie em Deus. Peça perdão a Ele e continue em frente. Nós iremos sobreviver à cova dos leões. Nós iremos sobreviver às perseguições. Nós iremos sobreviver aos apuros. Nós iremos sobreviver a esta pandemia que atingiu o mundo todo. Sabe por quê, irmãos? Porque o Deus vivo de Daniel também é o nosso Deus. A história de Daniel não acaba ali no capítulo 6. Daniel ainda tinha o capítulo 7 para viver. O capítulo 8, o capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, o capítulo 12. Saiba de uma coisa, Daniel viveu as revelações mais profundas. O profeta Daniel viveu as revelações mais profundas, as revelações apocalípticas, só depois do capítulo 6. Depois que ele passou por aquela tribulação e Deus o livrou, ele viveu coisas profundas com Deus. E este mesmo Deus quer que nós saiamos dessa, que nós sejamos livres, libertos, saiamos do apuro ainda mais fortalecidos. A pandemia não veio para nos destruir. A pandemia veio para nos fortalecer e nos unir em oração, nos unir em petição, nos unir em clamor. Confie em Deus. Não para, irmão, não para. Nós ainda temos muito pela frente. Essa pandemia não é o fim. Na verdade, irmãos, como foi pregado ontem na mensagem do pastor Wilbert, nem a morte é o fim. Talvez você perdeu alguém nessa pandemia. Isso é triste, isso dói, não dói? Talvez você perdeu um amigo próximo, a esposa, o marido, a mãe, o pai, o filho. E você tem sofrido luto por causa disso. É difícil, é. Mas, irmãos, o que é o luto, se não o amor que perdura? Essa frase não é minha, é de uma série que eu assisto. Mas amor este, que vai ser extravasado, que vai ser demonstrado quando Cristo voltar. Você não perdeu as pessoas que você ama para sempre. Aquelas que repousam em Cristo ressuscitarão no último dia. E você vai poder tocar nela novamente. Você vai poder sentir o cheiro dela. Para com isso que você fala: eu não vou mais poder encontrar a pessoa que eu amo, não vou poder mais conversar com ela. Então você não confia no Deus vivo. Quem dorme em Cristo está apenas descansando, repousando. Você vai encontrar essa pessoa novamente. E Deus te deixou aqui porque Ele sabe das coisas. A sua história ainda não acabou. Deus recolheu o seu parente, talvez recolheu uma pessoa que você amava, mas Deus é soberano, sabe de todas as coisas. Mas se você está aqui ainda, é porque Deus ainda tem um novo capítulo para escrever na sua vida. Este não é o fim. Deus vai te colocar na história novamente. Enxugue as lágrimas, olhe para frente. Não desista. Desistir não é uma opção. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai amado, Deus grandioso, Deus exaltado, o Deus poderoso e supremo de Daniel, ao qual nós servimos e acreditamos. Ajuda-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Que nós sejamos convictos. Que nós não mudemos para agradar a homens. Que nós não mudemos para manter o nosso emprego.
mas que nós continuemos firmes e fortes no propósito que o Senhor nos colocou. Ó Pai amado, não permita que esta pandemia seja o fim, Senhor. Senhor Deus, eu oro por aqueles que estão entubados num leito de hospital, talvez até esteja me assistindo. Senhor, eu oro por esta vida, e eu creio que o Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor dá nova vida, e é por isso que eu clamo e oro a Ti, Senhor Jesus. Restaura a saúde daqueles que estão enfermos, restaura a vontade de viver daqueles que estão abatidos, Senhor Jesus. Eu oro a Ti, Senhor Deus. Ajude, Senhor, aqueles que perderam seus empregos durante a pandemia, que estão desesperados por causa de um decreto que proíbe a trabalhar, Senhor. Mas o nosso sustento não vem do nosso dinheiro, o nosso sustento vem de Ti, Senhor Jesus. Tu não desampara o abatido, Senhor Deus. Tu não desampara o justo, Senhor. Aleluia, Senhor Deus. Dai-nos ânimo, Senhor. Santo, exaltado és Tu, Senhor Deus. Restaura as nossas vidas, restaura a nossa história, Senhor Deus. Dá-nos uma nova história, um novo motivo para vivermos. Dá-nos um novo amanhecer, Senhor. Eu clamo a Ti no nome santo de Cristo Jesus. Coloca as Tuas mãos nos pedidos de oração da Tua igreja, pedidos que foram escritos, pedidos que chegaram até mim, Senhor. Eu oro a Ti, Senhor Jesus. Faça o Teu querer e a Tua vontade, pois nós sabemos que não é o fim, e que o Senhor é poderoso, maravilhoso, exaltado, glorioso. Aleluia, Deus. Você pode dar um amém? Glorifique a Deus.